Esse terceiro domingo da Quaresma nos propõe uma das mais lindas páginas do Evangelho, tão conhecida, e que nos permite contemplar nesta tão linda paisagem tantas possibilidades de reflexão que a própria palavra, pelo Espírito Santo, ela já nos propõe. Hoje nas missas que rezei, fui pedindo somente isso: não deixe que eu fale, para que eu não venha estragar a essência dessa palavra, mas que o próprio Espírito Santo, que é o condutor, ele nos leve a perscrutar a essência desse encontro de Jesus com a samaritana. Bonito porque Jesus está chegando de uma caminhada ao meio-dia, cansado, e assim vai recordar o texto, que ele se senta junto ao poço de Jacó, e daqui a pouco vai se encontrar com alguém. Não era um encontro programado, eles não tinham marcado no WhatsApp: vamos nos encontrar ao meio-dia no poço de Jacó, para a gente conversar um pouco. Aquela mulher chegava todos os dias ao meio-dia naquele poço, porque você sabe que ninguém vai ao poço de Jacó ao meio-dia. É um sol absurdo, um calor que você nunca viveu, dos piores que você já tenha vivido, mas era o horário que aquela mulher tinha a sua segurança de chegar ali, porque a sua vida já estava destruída, a sua vida estava estragada, em todos os sentidos, da sua miséria humana, da sua miséria espiritual. E o meio-dia marca exatamente a metade de um dia, para dizer: até aqui a minha vida não foi boa, ela não deu certo. Mas a partir daquele encontro diferente, a tarde daquele dia, seria a oportunidade de uma vida nova, que Deus estava dando no coração daquela mulher. Fico imaginando a samaritana no meio de nós, marcada pelos seus pecados, se ela teria um pouco da nossa compaixão, se ela teria um pouco da nossa misericórdia, se ela não seria também alvo dos nossos comentários, das nossas acusações, como é muito comum, dentro da grande hipocrisia da vida religiosa, nós assim nos manifestarmos. E você vai entender por quê. Jesus devolve àquela mulher tudo aquilo que Deus é capaz de fazer conosco. O Deus da minha fé, o Deus que eu creio, e tenho certeza que é o Deus que você crê também, é um Deus que não se espanta muito com as misérias humanas, no quesito do pecado, mas um Deus que sempre se alegra, quando por pior que seja a minha situação desumana, desgraçada, eu me recorro, me aproximo, de coração aberto chego até Deus, que é o único que pode me salvar, e não as pessoas e os comentários e as acusações, não. Então aquela mulher chegou ali, em mais um dia da sua lida, porque sabia que naquele horário ela não encontraria ninguém, e a surpresa estava aí. Como é que tu, um judeu, pedes a mim que sou samaritana? Depois esse poço é fundo, ela não está entendendo ainda a grandiosidade da água que aquele homem quer lhe conceder. Mas o Cristo de Nazaré, ele nos surpreende assim. Quando você acha que a sua vida não tem mais sentido, não tem mais sabor, quando você vai vivendo uma mesmice e perdeu a possibilidade de ser melhor porque você não acredita, ele pode surpreender você e a mim exatamente nesses encontros não programados, mas é preciso que eu vá até ele. Talvez se essa mulher ficasse em casa todos os dias ao meio-dia, Jesus nunca passaria ali, porque a comodidade de um cristão, minha gente, não é lugar para que Deus faça o milagre. A comodidade de um cristão não é lugar para que a graça de Deus possa fecundar e transformar. O milagre acontece, Deus é aquele que nos dá, mas Jesus recorda sempre: vai, porque a tua fé te salvou, e só é capaz de ir aquele que veio. Para ele poder dizer vai, significa que eu estou aqui diante dele. A lógica é muito simples. Então aquela mulher, sabedora da sua condição, permite o primeiro diálogo de misericórdia. Onde está o teu marido? Eu não tenho marido. Tive 5,
e o que está comigo agora não é meu marido. 5 mais 1, 6. E dentro da Sagrada Escritura, a numerologia nos ajuda a compreender algumas facetas de Deus. Jesus se apresentava como seu definitivo esposo, o 7º. O número que nós dizemos dentro da Bíblia, a perfeição. O número em que nós podemos tocar a grandiosidade de Deus. E ali estava Deus, não preocupado com o que passou do meio-dia para trás, mas com uma alegria imensa no coração, daquilo que precisava acontecer do meio-dia para frente. Por isso que Deus nos surpreende. Por isso que é bonito para nós, enquanto homens do Ministério da Reconciliação, perceber isso na vida daquele que vem buscar a misericórdia e vem buscar de coração sincero. Quantas pessoas celebram a alegria de serem libertadas dos seus pecados. Essa é a graça da reconciliação, do contrário, não precisaria existir esse sacramento. Como é sabedor de todos nós, a alegria de nos encontrarmos neste poço, que todos os dias nos concede a água, da qual eu não preciso mais ter sede. E qual é a sede? Se eu, mesmo adorando, amando o Senhor, às vezes eu tenho necessidade de estar na presença dEle, pareço me encontrar numa aridez espiritual, talvez porque eu ainda não tenha mergulhado na essência desta água que Ele está oferecendo para nós. Houve um homem na Sagrada Escritura, e você conhece bem, que falou disso. Nada me poderá separar do amor de Cristo. Nem a morte, a pior de todas, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nada, absolutamente nada, me poderá separar do amor de Deus. Traduza isso para a sua vida. Será que eu, quando tenho que enfrentar uma situação incômoda, um desconforto social, uma doença, um desemprego, talvez quando tenha que enfrentar a morte dentro da minha família, de pessoas que amamos, não importam as condições, como nós nos entristecemos, como nós nos sentimos destruídos, como nós nos sentimos até sem fé. E é isso que Paulo está dizendo: nem a morte poderá me separar do amor de Cristo. Então, quando Jesus propõe àquela mulher que nem mesmo neste monte de Jacó, nem em Jerusalém, nem na Sagrada Família, nem em lugar algum, adoraremos o Senhor, porque já existe o lugar onde Ele deve ser adorado. E aí Jesus vai nos convidar a dar esse passo no nosso quesito de adoradores. Nós precisamos ser adoradores em espírito e em verdade. O que é contrário ao espírito e à verdade? A carne e a mentira. Como podemos ser adoradores na carne? Como podemos ser adoradores na mentira? Sim, é o que muitas vezes acontece quando eu, vivendo a minha atitude de adorar o Senhor sobre o altar, não levo a atitude de adorar o Senhor à vida dos meus irmãos e irmãs. Reparem quantas confusões nós vivemos o tempo todo na nossa vida, nas nossas relações familiares, nas nossas relações humanas, sociais, na nossa relação de cristãos, dentro dos grupos que participamos de uma igreja, por exemplo, tão contraditórios. Se estamos tão perto de Jesus, se estamos adorando Jesus, Ele nos quer adoradores em espírito e em verdade, pois todas as vezes que eu maculo, machuco, destruo a carne, eu estou adorando o Senhor pela carne, não posso adorá-lo no espírito. E todas as vezes em que eu machuco, maculo, destruo a pessoa, eu não estou adorando Jesus em verdade, porque eu sou um mentiroso. Quantas vezes eu estou adorando Jesus na minha hipocrisia? Estou manifestando o meu amor a Ele, mas Ele não deve estar entendendo a conexão desse amor. Meu filho, você não pode ser um mentiroso para mim. Você está dizendo que me ama, mas eu vou dizer para você: o amor por mim precisa passar em primeiro lugar pelo próximo. Como está o seu amor pelo próximo? Por que aquela samaritana estava destruída? Porque alguém não a amou, alguém não cuidou daquela mulher,
Alguém não cuidou daquela pessoa humana. Se nós cristãos não formos os primeiros a nos antenarmos nisso, a nossa condição de cristãos não vale para nada. Por isso ela chegou ali, destruída, na sina do seu trabalho do meio-dia. Vim buscar a água para poder continuar o meu dia, até o dia em que eu não virei mais buscar essa água, porque tomara Deus que eu morra logo. Tem pessoas que estão nesse estágio, estão esperando a morte chegar, não são capazes de mover mais nada. Por quê? Porque não compreendem. Olha o que Paulo vai dizer à comunidade de Roma, quando passando por lá escreve e dá a garantia daquilo que Moisés viveu no Êxodo, na primeira leitura que você acompanhou. Nós não podemos nos decepcionar com a esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabe como nós éramos antes? Paulo está dizendo: quando éramos ainda fracos, diz o versículo 6, Cristo morreu por nós. Você entende por que Cristo morreu por você e por mim? Porque éramos fracos. E eu não posso mais me encontrar diante da cruz de Jesus como uma pessoa fraca, como um ímpio. Sou pecador, sou frágil, mas sou uma pessoa que tem que ter uma convicção de que eu não posso parar diante das minhas fraquezas, porque há um Deus que morreu por mim e Ele espera o mesmo. Chiara Lubick vai nos recordar isso. A cruz de Jesus tem um lado que ela está vazia. Suba, faça a sua parte nessa cruz. É bonito, é exigente o amor de Deus. Então aquela mulher se encontra nesse diálogo com o Senhor. Se você soubesse quem é que está lhe pedindo de beber, tu mesmo lhe pediria esta água? Queridos irmãos e irmãs, assim como eu, com certeza hoje nós podemos nos transportar no imaginário da nossa fé para esse poço. Nos imaginar no lugar em que ninguém mais é importante para nós. Sou eu que estou ali diante de Jesus. Não é meio-dia, não está tão quente assim, mas quem sabe na transposição do meu imaginário, eu consiga também imaginar o que possa ser isso. Mas uma coisa bonita, nós podemos experimentar em cada Eucaristia que celebramos, o olhar de Jesus diante das nossas misérias. Ele sabe o que está acontecendo dentro do seu coração, como ele soube o que estava acontecendo no coração daquela mulher. Onde está o teu marido? Eu não tenho marido. E ele descreveu. Jesus não era um charlatão, Jesus não era alguém que tinha visões, não. Jesus era simplesmente o Filho de Deus. Você disse bem que você não tem marido. Portanto, ele pode fazer a mesma pergunta para você agora, a partir daquilo que eu e você temos de mais frágil em nós. Aonde é que está isso? E você não precisa enrolar Jesus. Basta dizer: Jesus, de repente eu estou aqui como um cristão tão escangalhado, tão hipócrita, tão controverso, não sei. De repente eu estou aqui como um cristão feliz, que tem consciência da minha santidade, não sei. Mas por melhor que eu possa estar me sentindo na presença de Deus, sempre existe algo em nós que pode ser melhor. Eis a água que Jesus pode oferecer para nós nesse dia. Que tenhamos a coragem de dizer como aquela mulher samaritana: Jesus, dá-me desta água. Daqui a pouquinho neste altar, o mesmo Jesus que esteve alguns anos atrás lá no poço de Jacó, conversando com aquela mulher, estará aqui no corpo e no sangue. O mesmo Jesus. Isso é lindo, minha gente. Por isso que precisa ter fé, e precisa ser muito homem para ter fé, não é verdade? Senão você vai olhar para o treco aqui e vai ser assim: é só uma Eucaristia. Não, o mesmo
Não mudou nada. O mesmo Jesus que esteve em Jacó há tanto tempo atrás, o mesmo estará sobre este altar e nós teremos a alegria de poder olhar para Ele. Traga o seu cântaro, traga a sua vasilha, traga a sua luta de todos os dias ao meio-dia, estar aqui e dizer: meu Jesus, vim buscar a água da minha vergonha, vim buscar a água do meu medo, vim buscar a água da minha insegurança. Não fique falando muito, porque Ele tem um pedido a lhe fazer. Meu irmão, minha irmã, dá-me de beber. Deus pedindo um favor a nós pecadores. Deus nos surpreendendo. Você tem alguma coisinha aí dentro de você que eu quero. O que hoje você pode oferecer para Jesus? Para que então Ele lhe ofereça também aquilo que é eterno, a partir do temporário que você tem a dar para Ele. Jesus, eu tenho um pouquinho de amor aqui. Ótimo. Então eu vou lhe oferecer o amor eterno. Jesus, eu tenho um pouquinho de piedade no meu coração. Ótimo. Eu vou lhe oferecer a piedade eterna. Jesus, eu tenho um pouquinho de vontade de ser santo aqui. Ótimo. Eu vou lhe oferecer a santidade eterna. Deus nos dando o que Ele tem de melhor, o eterno. Queridos irmãos, que bonito estarmos na metade da quaresma e termos a oportunidade neste dia de nos encontrarmos neste poço, aonde o mesmo Jesus que olhou para a samaritana está olhando para mim e para você. E Ele não nos olha como muitos. Esse encontro é pessoal. Não perca a oportunidade de hoje deixar-se encontrar pelo olhar da misericórdia de Jesus Cristo. Se você soubesse quem hoje está lhe pedindo, você lhe pediria para sempre o que Ele hoje tem a lhe oferecer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.